A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje nós vamos entrar em 1 Samuel, capítulo 14. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Sucedeu, pois, que um dia Jonatas, filho de Saul, ele falou assim: vamos lá, passemos a guarnição dos filisteus e que está lá daquela banda. Porém, ele foi lá atrás dos filisteus, mas não falou com seu pai. Daquela banda havia um desfiladeiro profundo e acidentado, separando os dois acampamentos. Saul volta-se agora para Aias, bisneto de Eli, mesmo que a linhagem de Eli tinha sido rejeitada por Deus. E aí, gente, as penhas eram tão escarpadas que tinham o nome de Bozés, que significa brilhante ou escorregadia, e Siné, que significa espinhosa. Era o último caminho que alguém escolheria. Daí a surpresa dos filisteus quando Jonas é descoberto. Então, gente, disse Jonas ao moço que lhe levava as armas: vem, passamos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós? Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Para Deus, nada é impossível. Por que ele chamava eles de incircuncisos? Incircunciso era o termo usado como deboche empregado com frequência pelos israelitas para se referirem aos gentios ou inimigos. No entanto, serve também para recordar a aliança de Deus com o seu povo. Jonatas e o moço que levava as armas representam o povo da aliança de Deus. Por isso, não se deve levar em conta a superioridade numérica, pois o Senhor está do seu lado. No verso 7 do capítulo 14 de Samuel, o pajem de armas era mais que um simples ajudante ou servo, ele era leal companheiro de batalha. E ele falou assim no verso 12: vou ensinar, vou lhe ensinaremos, é um convite para a luta. Nós vamos ensinar algumas coisas a você. É o espírito dessa declaração. Aí no 13, eles escalaram a parte frontal da penha com os pés, que era bem alto, e com as mãos, uma proeza que os filisteus evidentemente pensaram que nunca poderia ser realizada. Mas Jonatas e o companheiro dele realizaram essa proeza. No meio de uma geira de terra, pode ter sido tão pouco como de 15 a 20 minutos. Ele retira a mão, para de querer ensinar-me, agora não tenho tempo. O tumulto aconteceu na área ocupada pelos apavorados filisteus, quando começaram a lutar uns contra os outros. Quando eles viram, que Jonatas conseguiu escalar aquele local impossível, eles arrumaram a confusão e começaram a brigar entre si. Os hebreus, no 14 mencionado, no 21, os hebreus mencionados aqui não são homens de Saul. Trata-se de uma referência a grupos de renegados e mercenários que vendiam seus serviços como bons mercenários. Quando a batalha começou a favorecer o outro lado, juntaram-se ao moço que estava vencendo e lutaram em favor de Israel. Então esses aqui eram os interesseiros. No verso 21, também com os filisteus havia uns hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E eles se juntaram com os israelitas
que estavam com Saul e Jonatas. Então eles ficam do lado que estava dando melhor, né? Aqui, gente, o voto atrevido de Saul a partir do verso 24. Então ele estava exausto. Estar exausto significa estar sob pressão e fatigado. O voto descabido de Saul, imposto sobre suas tropas exaustas, enfraqueceu-os posteriormente. Aclararam os seus olhos significa o que os olhos de Jonatas reluziam, porque tinha sido revigorado e rejuvenescido. E aqui eles venceram a luta contra os filisteus, porque eles começaram a lutar entre si. No verso 32 do capítulo 14, como já estava anoitecendo, o voto não tinha mais valor, né? E aqui ele fez esse voto. Ele falou assim: olha, estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurar o povo, dizendo: maldito é o homem que comer pão até de tarde. Eles obrigaram os homens a ficar sem comer até o tal ponto de vencer. Mas os homens estavam fracos e não conseguiam fazer esse voto. Então esse povo que fizesse isso, essa pessoa, seria maldito. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia o voto atrevido que Saul fez. Porém, Jonatas não tinha ouvido o que seu pai tinha jurado, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e colocou na boca, e seus olhos aclararam, porque ele ficou mais forte. Então respondeu um do povo e disse: solenemente seu pai amaldiçoou aquele que comesse antes. Seu pai disse assim: maldito o homem que comer pão hoje, pelo que o povo desfalecia de tanta fome, porque estava com medo de comer. Então disse Jonas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me acharam, como quando eu comi mel, como meus olhos clarearam por ter provado um pouco desse mel. Todos nós estamos com fome. E aí, gente, então disse Jonas, né? Que ele disse isso. Meu pai não podia ter feito isso. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos, porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus desde Miquimás até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo, porque estava com muita fome. Então o povo se lançou ao despojo e tomaram ovelhas, vacas e bezerros e degolaram no chão. E o povo comeu a carne crua com sangue, que eles estavam com muita fome. E aí falaram a Saul dizendo: eis que o povo está pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. E disse ele: aleivosamente procedeste. Aleivosamente quer dizer, né? É, é, com, como vagabundos, né? Vocês procederam. Resolvei-me hoje revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: derramai-vos entre o povo e dize-me: traze-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui e comeis, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor
Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. E eles comeram, falaram que não era para eles comerem carne crua. Aí, gente, acontece mais um fato inusitado aqui no capítulo 14, a partir do 36. Jonatas é condenado à morte. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e vamos tirar tudo deles até que amanheça. E que amanheça a luz e não deixamos de resto um homem, vamos matar todos. E disseram: tudo o que parecer bem aos seus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote: cheguemos-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-eis na mão de Israel, entregá-lo-ás os filisteus nas mãos de Israel? Porém, naquele dia não respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje pecado. Alguém cometeu um pecado, Deus não quer responder. Aí no 39 está falando assim: porque vive o Senhor que salva o Israel, que ainda que seja meu filho Jonas, se ele errou, certamente morrerá. E nenhum do povo respondeu. Ele falou: alguém cometeu algum pecado, por isso Deus não quer falar. Disse mais a todo Israel: vós estareis de uma banda, e eu e meu filho do outro estaremos de outra banda. Então disse o povo a Saul: faz o que bem parecer aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lança a sorte entre mim e Jonatas, meu filho, para saber quem é que está falho. Disse então Saul a Jonas: declara-me o que tens feito. E Jonas declarou e disse: eu provei do mel quando o Senhor falou para todo mundo ficar em jejum. Então, eis que devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza Jonatas morrerá, porque ele desobedeceu uma ordem. Porém, o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse, porque Saul falou que ia matar Jonatas, porque Jonatas tinha desobedecido. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os inimigos em redor, contra Moabe e contra os filhos de Amon e contra Edom e contra os reis de Zobá e contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, executava os castigos. E houve valorosamente e feriu aos amalequitas e libertou a Israel da mão dos que o saquearam. E os filhos de Saul eram Jonatas, e Isvi e Malquissua, e o nome das suas duas filhas eram o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. E o nome da sua mulher era Ainoam, a filha de Aimaas. E o nome do general do exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que via os agregavam a si. Este é o capítulo 14. Ele é grande, né? Mas aqui nós aprendemos que não devemos fazer votos loucos ao Senhor, mas nós devemos, nem precipitados, que nós aprendemos nesse capítulo 14. Amém? Deixe o seu like e o seu comentário.